dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar conhecendo um sociólogo que é muito utilizado para fundamentar os exercícios dos acadêmicos que prestam a intenção de aprender a se aplicar, não na veia, né? A se aplicar na concentração os conhecimentos que já são fundamentados e estão subjetivados para nós dentro da sociedade. E quando a gente aprende sociologia, a gente pratica a elevação do lado subjetivo para o lado objetivo de afirmar saber, por mais que seja difícil você afirmar saber para um monte de pessoas que não sabem. É quase um processo de contradição, né? Então é complicado porque nós vivemos em sociedades que tem por festividade a utilização da contradição da sabedoria. Uma pessoa, quando ela afirma saber e pratica emanar saber, estudar, ela está meio que contradizendo o lado da boa vida. No Brasil, no lado da festividade, da, do lado do domínio dos consumos, né? Ou seja, para você estar em festividade, você tem que estar meio que em terapia, né? Você precisa estar sobre acesso e acesso excessivamente de coisas que fazem você estar e manter nessa festa, né? E que festa é essa? Você ter geladeira farta, ter todas as coisas no maior luxo possível e ainda conseguir pagar coisa para os outros, isso e aquilo. É esse tipo de, de subterfúgio que muitos usam para não ver o lado dos estudos que a inteligência emana, né, com o passar dos anos e forma. Toda forma que a gente tem, ela vem de uma prática, de uma comunicação, de uma negociação, de uma atenção. E a gente viu no vídeo anterior que a racionalidade da geração e utilização e investigação dos pontos de relação e utilização de um produto geram para nós o investimento, o argumento da investigação, né? E policia-se dessa função investigação multiplicada, né? Em exponenciação, né? Existe a necessidade de expor várias ciências por trás de várias razões, e as inteligências estão tentando convidar atores
e atoras para esse processo, não é mesmo? Então, ontem a gente só fez uma introdução bem, bem curta, porque eu não estou nas minhas melhores condições de estudante, né? Mas vamos continuar aqui. Nos apresentando para esse personagem. A sociologia weberiana. Weber, a gente sabe que é a teia, né? E Ana é a aranha, né? É a dona, é a que ganha por rede. Ana é a que ganha por ter essas informações em rede. Weber, em rede. A sociologia weberiana é essencialmente hermenêutica. Hoje eu não sei o que significa hermenêutica. Ciência técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, sagradas escrituras. Então, é essencialmente hermenêutica. Então, vamos lá. Característica é um ponto aqui. E essa filosofia é hermenêutica. E busca compreender a rede de significado. Aqui, ó, rede de significados. Significados são pontos, né? Significados é mais ou menos isso daqui, ó. Qual que é o significado disso aqui, ó? Esse está por esse, né? Isso é trabalhar a significação, né? Se tiver outro corte aqui, a gente tem 2 pontos para investigar, né? Trabalhar a investigação, significação. Que o homem teceu e se enroscou, né? O que é se enroscar? O homem teceu e se enroscou. Teceu e se enroscou. Ficou estranho, né? Teceu quer dizer que ele encontrou na natureza uma forma de uso. Ele encontrou uma forma de uso para um produto da natureza, ou ele conseguiu elevar aquilo que ele encontrou a uma forma de uso. Se enroscou quer dizer que ele usou várias vezes. E usando várias vezes, ele aprendeu a plantar sistematicamente, né? Ou ele buscou sistematicamente recriar o estado de perpetuação dessa espécie, por exemplo, se a gente falar da maçã. Então, o que é o homem teceu e se enroscou? O homem encontrou a maçã e se enroscou nela, no sentido de replantar. Mas imagina só,
A gente está falando de coisas de produto. Agora, imagina se eu fosse um captador de reações e investigasse desde um bebê no colo até uma criança, né, brincando, aí um adolescente, um adulto. E se eu investigasse as reações dele para, por exemplo, uma substância, o consumo, né? Eu viria mais ou menos, eu teria uma base de escadas, uma base de escadas de reação, né? O que aqui a gente tem a reação da criança, né? Aí a gente faz um gráfico, né? Uma teia, um web, né? E aí a gente vai investigando, vai falando assim, ó, por que que nesse daqui está para isso é maior e isso é menor, né? Por exemplo, se eu tiver uma coisa assim, vai fazendo, a gente vai encontrando as informações que são preciosas para estar sobre a ciência do trabalho com esse tipo de pessoa, né? Ó, então isso é revelação. Ela afirma que a sociedade seria o resultado das formas de relação entre os seus sujeitos constituintes. Ele percebeu, portanto, que a ciência participa de um processo histórico geral de racionalização e intelectualização da vida. Obviamente, até porque isso ajuda a gente a cuidar de nós mesmos, a reconhecer e a nos reconhecer no outro por antepassado ou antefuturo. A gente consegue viajar nessa linhas assim, ó, né? Um estando para o outro e vice-versa. Isso aqui é fundamentalização, é a racionalização e intelectualização da vida, né? É você projetar revelação. Revelação, então, é racionalizar e intelectualizar. Intelectualizar não é deixar em tela, é mais ou menos deixar em tela, mas intelectualizar é você elevar, é, é, elevar para a sua atualidade, né? Ver na atualidade coisas que estão ligadas ou não ao problema, né? A intelectualização é isso, você conseguir ligar ou desligar coisas de um problema. Por isso, o objetivo da sociologia seria a realidade infinita. O objeto da sociologia seria a realidade infinita. Para analisá-la, Weber argumenta que só poderíamos fazer através de tipos ideais que serviriam como modelos interpretativos. Tá, então, o que seria um modelo interpretativo? Seria uma forma de
prisão. Prisão. O que é uma prisão? Por exemplo, um balão, ele é uma prisão de ar. Não é mesmo? Um balão, ele prende ar. Prisão é... Prisão é com Z, né? Prisão. Como que você vai interpretar algo? Você vai aprisionar algo em uma forma. Então você forma matéria para algo, né? Essa matéria que está formada vai receber uma investigação a partir da forma de interação. E interação que gera intelectualidade. Porque a intelectualidade é você pegar esse dado e reformar ele. Então, a reforma, movimento de reforma, nada mais é do que a intelectualidade de uma investigação onde o investigador, a partir da forma de interação dessa matéria com o utilitário da mesma, refere-se por utilizá-la ao longo de uma escala de tempo. E aí a gente está falando de tudo na vida, né? Se você vê o mundo sobre pessoas, você vai ver pessoas, eu digo pessoas / seres vivos. Você vai ver que o mundo, ele mudou ao longo dos anos e vai continuar mudando por conta dessa relação dos seres vivos com o mundo. Então, olha a palavra, o mundo. O mundo, né? Então, é mais ou menos isso, né? O mundo, dentro dessas contrações vivas, de seres vivos, ele muda. Ele muda até aqui, ó, o que representa isso? Né? Representa para nós a, a unidade da integração, né? É quando tudo se torna um com o mundo. E existe esse momento, né? Então existe o momento do um. Só que a gente não sabe reconhecer esse momento, né? A gente não sabe que momento é esse. A gente diz que é a hora da nossa morte, em algum momento a gente vai virar o um com o mundo. Porque é a estabilidade de estar mediante a esse campo de energia, que é o mundo. O mundo, ele se torna um campo de energia porque todas as vidas em partículas descarregam e essa descarga de vibração que gera movimentos, por mais pequeno que seja, emana com todas as demais
frente ao impacto vetorial dessa descarga. E ela acontece indeterminadamente, né? Você consegue equalizá-la? Consegue, se você tiver instrumentos. Porém, imagina como que você equaliza o mundo. Existe uma tentativa de melhorar a equalidade do mundo, fazendo coisas melhores para o mundo, para os seus seres vivos, servindo aos seres vivos. Então, a gente serve a nós mesmos e serve às espécies. É assim que a gente consegue equalizar o mundo, porque nós somos o instrumento que o mundo criou, o mundo da natureza criou para que a gente pudesse viver sobre esse desafio, a equalidade do mundo. O que é isso? É fazer com que o mundo consiga se escutar, se ver e, a partir dessa visão, trabalhar a harmonia ao alcance do possível para essas moléculas. Eu creio que se você trabalha assim na sua vida, o seu redor trabalhará em função sua para se ligar à harmonia, né? E aí a gente chama as faixas, né? Faixas de vibrações de energia. Isso é a busca por concordância comum, para estar mais forte. Legal, né? Pode parecer até poema, mas é sociologia. Por isso, o objeto da sociologia seria a realidade infinita. Para analisá-la, o Weber argumenta que só poderíamos fazer através de tipos ideais que serviam como modelos interpretativos. O sociólogo argumenta que o ser humano é levado por ações sociais que, por sua vez, são caracterizadas em racionais e não racionais. São elas: ação social racional com relação a fins e ação social racional com relação a valores. Então vamos lá. Ação social. Fins e valores, né? Quando os atos estão orientados para um fim específico. Atos orientados para um fim específico. Ora, o que é isso? Isso é um organismo vivo. Ó. Isso é um organismo. Isso é um sistema. Isso é quando você tem uma entrada e uma saída, certo? E aí, todos os atos que entram aqui, por mais que eles façam efeitos diversos, eles vão ter um fim semelhante. Isso são ações sociais que são racionais e são passíveis de serem instalados pelos coordenadores, governantes das forças de trabalho de um país. Exemplo: tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Quero fazer ginástica para emagrecer. Então, você faz ginástica para emagrecer. É uma ação para um fim. Ação social racional com relação a valores. Então,
As duas são ações sociais racionais. Neste caso, as atitudes passam a ter influência direta de nossa crença moral. Então, os valores são as atitudes que estão ligadas às crenças morais. Ou seja, aqui você faz alguma coisa, você toma alguma atitude, porque existe uma máquina de processar que emana, sobretudo, a função estabelecida, que é mais ou menos a crença, né? Vamos ver aqui, né? O que é ação social para Weber, no ponto de vista de racional de valores, né? Então, a gente tem duas sociedades. Em uma sociedade existe o Deus do cristianismo, e em outra sociedade existe o Deus da humanidade. É um Deus diferente do Deus do cristianismo, porque o Deus do cristianismo, ele veio e depois nós viemos. O Deus dessa sociedade aqui é um Deus que veio depois de que nós viemos, de que o povo veio. O povo criou esse Deus para auxiliar no controle sociológico. E o Deus do cristianismo, ele cria e utiliza pessoas para poder dizer as morais, técnicas sociológicas a partir dos profetas que o seu filho Jesus Cristo teve. Então, beleza. A sociedade que vive e tem influência, os valores, carrega os valores do cristianismo, que são valores muito bons, muito inteligentes, baseados em nós mesmos, né, do Partido Criador, vão perpetuar o que rege as informações segundo o cristianismo, segundo a fé dos cristãos. Já na sociedade que criaram um Deus, o que vai acontecer? Nessa sociedade, a sociedade vai ser dirigida perante as crenças, a utilidade que eles vão dar para essa criação que eles fizeram, que é o Deus que eles criaram. Eles criaram Deus para quê? Né? Para isso, para aquilo. Eu posso atualizar o Deus que eu criei? Sim ou não? É a sociedade deles que vai permitir. E existiram sociedades assim. Eu acredito que o Deus do cristianismo, ele representa o Deus de criação, que não tem como ninguém criar. Ele tem autoridade máxima. Porém, existem o bem e o mal, utilizando da proximidade da sabedoria milenar sobre a criação, estudando todas as vertentes da criação, para gerar tratamentos para os fiéis sobre as investigações que os poderes emanam das fontes dos fiéis, segundo as suas orientações de saberes, né? Mas também
já houveram, né? E existem valores diferentes, né? Na nossa própria sociedade, ó, no nosso próprio mundo existem valores diferentes. Valores a sociedade, por exemplo, da China, consequentemente, é diferente da nossa por alguns valores diferentes. Então são essas ações que o Weber utiliza nos seus estudos. Abaixo das ações sociais que o Weber considerava que não passavam pela racionalidade e se orientavam pelo subjetivismo, abaixo, as ações sociais que Weber considerava que não passavam pela racionalidade e se orientavam pelo subjetivismo. Então, Weber, ele também acredita, né, ele nos estudos dele, ele comenta sobre a subjetividade oriente. A subjetividade orientante. Claro que não existe essa palavra, orientante, né? Mas significa que os instantes de contabilização das orientações que o Weber conseguiu ver que estavam subjetivo, né? São ações sociais afetiva e tradicional. Então é aquela afetiva, são coisas de afeto, de indivíduo para indivíduo e de tradicionais. Por exemplo, um sabor, um efeito, né? Tradição, efeito, tudo isso aqui são efeitos, né? A afetiva é aquelas ações que fazem porque cultivamos algum sentimento positivo ou negativo em relação às pessoas. Olha a palavra que ele usou aqui, ó, cultivamos. O ato de cultivar é você dar energia modulada. Essa energia modulada são frações seminais de sua conversão. Conversão enquanto ator. Enquanto ator nessa sociedade. Então, engana-se quem acredita que ator é só o cara da novela, o cara do filme, o cara do teatro. Todos nós somos atores sociais, porque somos motores de vida. Né? O ator, ele é uma máquina, ele é um indivíduo, e o ator social é um indivíduo que está nessa máquina instalado para fazer funcionar essa sociedade. Né? E aí a gente tem o contrato social para esse motor, para que ele funcione e obtenha a manutenção que ele precisa para se manter funcionando para essa sociedade. Então isso é ator, né? E a gente ganha essa autorização perante a todos os contratos, né, que a gente tem perante ao governo, a Constituição, a cidadania. E cultivar é quando a gente faz coisas que são remitantes, que são coisas que são consequências de outro motor. Então, quando você está com outro ator e ele está funcionando, ele está no motor, no programa dele, no motor dele, fazendo a sua
sua atividade ali, você entrega para ele um produto de uma relação. Ele cultiva você, você cultiva ele, existe uma troca, né? Uma negociação. Esse efeito chamado afetividade é também uma ação social. Porque quando a gente faz uma afetividade, seja boa ou ruim, para alguém, é uma atividade social. Está no relatório de alguém que estuda casos sociais, né? Então, por exemplo, se você for estudar o trânsito é um fenômeno. Muitas pessoas falam, o trânsito de São Paulo é um fenômeno, né? Por causa do engarrafamento, as motos que passam assim, às vezes dizem que era para ter mais acidentes do que tem. E isso é para gerar um elogio para as pessoas que estão ali treinando, fazendo estudos sociais para melhorar a impressão da segurança para todos os tipos de transitantes dentro desse trânsito. Então, isso não é fenomenal? Isso é incrível. Porém, existem coisas que a gente minha opinião, tem coisas que nós estamos produzindo muito, e essa alta produção, né, essa alta manifestação de poder de empresas e produtos sobre nós, então está fazendo com que a gente nos dilacere, né? nos coloque sobre sentença de morte a qualquer momento. E a gente evoluiu intelectualmente tanto e não foi para isso. Foi para conseguir sentar de verdade. Foi para conseguir olhar para o filho de verdade. Foi para conseguir comunicar-se com pessoas de outros países para buscar, talvez, trazer soluções novas. E não foi para ficar pagando de rico e de poderoso, não. É o que a gente observa. Os nossos irmãos e nossas irmãs, empresários, isso e aquilo, eles estão pagando de pai rico e de mãe rica. E não é para pagar, fazer papagaiação que a gente estuda. A gente estuda para ser, ter equidade com o próximo, para que o próximo nos entregue serviços como nós os servimos. Então é complicado, cara. Essas questões de exigências. Então existe muito abuso aí, né? E eu falei disso porque o trânsito, ele é a expressão de um abuso. Essa necessidade de movimentação para lá e para cá, a existência de engarrafamento, a incapacidade do governo de até então, em 2025, não solucionar problemas de transporte é doloroso, é triste. Você assistir pessoas em São Paulo ficando 4 horas para trabalharem, para ser um motor para o Estado. Quando você senta e estuda isso,
seu filho estuda isso e ouve isso, cara, a previsão, ó a previsão pro seu filho, né? 4 horas de trânsito, 2 horas para pegar um ônibus para trabalhar. Você vai estudar, mas não vai conseguir um salário, né, igual aquele fulano ali que você vê na televisão. Isso. Então, não é aceitar. Não é aceitar que é a solução. Ah, fica de boa aí, Abner, e aceita. Você nasceu pobre, isso, aquilo. Não é aceitar, cara. Não é. Porque se fosse aceitar. Por que as pessoas rezam então? Se fosse para aceitar. Por que as pessoas estudam? Por que as pessoas trabalham? Se é para aceitar. Se fosse para aceitar, eu estaria em outro lugar. Eu estaria no cemitério. Eu estaria em outra vida. Eu não estaria nessa vida, né? Porém, como eu tô nessa vida, eu quero organizar o máximo possível. Eu quero falar assim, ó, São Paulo, organiza aí para quando eu for para aí, tá organizado, cara, para você receber eu como se eu fosse a sua namorada, o seu namorado, né? Pô, organiza aí para mim, o aeroporto. Organiza aí seus voos para quando eu for aí pegar o meu voo, tá tudo seguro, tudo bonitinho, tudo confortável para mim ter uma sensação muito boa. E é isso aí, ó. Por isso que a gente vive, por isso que a gente trabalha. Aí tem gente que fala, você trabalha só para ter filho e se salvar no cristianismo. Não é, ué. Você trabalha só para você ser enganado, ser corno, ir pro bar, ficar bebendo com os amigos. Quando você não tiver dinheiro, o outro paga a conta e voltar para casa e comer janta fria. Não é isso, cara. Porém, porém, precisa de organização para que eu possa entregar um serviço que você quer na qualidade que você quer e o outro também me dá um serviço. É a negociação. Vamos deixar a negociação acontecer, vamos ser inteligente, vamos fazer uma intelectualidade mais funcional, não vamos ser super empresários e luxo, despencar luxo e gerar problema para o mundo e depois afirmando que o problema não é a minha empresa, o problema é o usuário, o problema é isso e aquilo, né? Então não é assim. Admitimos, né? Portanto, na medida em que a realidade é infinita, não fazemos senão um recorte, uma interpretação, como uma tentativa de explicá-la. Então, o que acontece? A gente está sempre estudando a sociologia, os fenômenos sociais, a partir de recortes. E é assim que você vê nos gráficos, né? Você tem um gráfico aqui de 1900 a 1950, 2000, 2025. Se você quiser pegar um recorte aqui, você tem que ir em algumas fontes, você tem que investigar alguns fatos. Por exemplo, aqui o recorte é de daqui até 2025, por exemplo. Aqui vai ver que é 2010, 2015, por exemplo. E aí sucessivamente, né? É claro que aqui tá errado, né? 2025 deveria estar aqui. Eu coloquei errado. Mas não importa.
Importa é você entender que são recortes em linhas do tempo em aonde se tem a academia, a sociologia, os estudos acontecendo sobre ordem de intelectualizações, né? De instalações. Vou dar um exemplo, né? Construiu uma rua aqui perto de casa. Uma rua que é um morro enorme, né? Que desce de um bairro para o outro. Esse morro, os carros eles podem descer de uma velocidade muito alta, porque não tem quebra-mola, né? Porém, existe nesse morro, você tem vários momentos de morro, né? Tem um momento que tem a velocidade mais rápida, tem um momento que é uma reta e tem um momento que é pouca velocidade. Então, quem está descendo o morro pega muita velocidade, quem está subindo geralmente não. Então, o que acontece num estudo social? Você recorta esse morro e estuda antes do morro e depois do morro tudo aquilo que envolve fenômenos sociais relacionados ao trânsito. E aí você observa tanto em outras localizações relativas a esse morro em passagem, você observa, mais carros pegam esse morro e deixam de pegar aquele morro ou aquele morro. Então existe uma manutenção no trânsito para aquelas duas vias. Aí, mas a gente está vendo que está tendo pequenos problemas que podem evoluir para problemas maiores. Então como que vai solucionar? Né? Isso é um estudo, né? O estudo do trânsito. Então pode ser que daqui a pouco precise de fazer manutenções com base em estudos sociológicos. Weber não acredita haver leis gerais que expliquem a totalidade do mundo social. Por outra parte, seu contemporâneo Emile Durkheim se alicerça na ciência natural enquanto modelo metodológico de análise. Olha, você só vai ter leis se você tiver geometrias. Se você conseguir confeccionar geometrias. O que é geometria? Eu já falei. Geometria é ponto fechado. Ou fechado, ponto fechado. Ou expandido. Porque existe o ponto. E existe esse ponto em várias dimensões de efeito possível, né? E essa dimensão de efeito, quando a gente tem 3 dimensões, esse ponto, quando ele sofre a expansão, por exemplo, o ar entra nele, ele ganha aquilo que a gente chama de dimensão. Você tem altura, profundidade e largura. Essas dimensões, elas são necessárias para que você estabeleça lei a partir de um centro de controle. Quando você tem um centro de controle para algo conhecido, você consegue estabelecer lei fazendo contrações. Quando você faz muita contração aqui, você faz uma marcação. Essas marcações são contrações e essas contrações são feitas com um propósito. O propósito é atingir função, não é mesmo?
Então, contrações propostas para tipos de infusão em pontos somente para Emile Durkheim, né? Você vai ter isso, né? É porque o Emile Durkheim começa a falar disso, mas eu já venho afirmando, você só vai ter isso se você tiver algo fechado, né? Algo que é sistematizado. E o que que se tem feito, né? O feixe de relações de informações. Então, às vezes, você não tem mais o ambiente aqui fechado, mas você tem os caminhos da informação fechada. Sabe o que é caminho da informação para um negócio? Entrada e saída de dinheiro. Se chama auditoria. Auditoria, entrada e saída de dinheiro, é o universo das informações que consegue fechar e legislar, ou seja, colocar regras nesse lado comercial. Tanto é que tem um monte de pessoas que viraram coach por aí que ensinam regras, metodologias de se aliar às regras que eventualmente levam o indivíduo ao sucesso comercial. Para Max Weber, as leis gerais caminham de acordo com a dinâmica cultural e delas podemos apenas buscar as leis causais, as quais são suscetíveis de entendimento a partir da racionalidade científica. Então ele estava, na época dos seus estudos, condicionado a avaliar, a viabilizar o lado da dinâmica cultural e o desfecho que elas têm nas outras possíveis verdades da sociedade, né? No sentido social, as quais são suscetíveis de entendimento a partir da racionalidade científica. Legal. Muito interessante. Então você tem aqui, ó, leis gerais. Então você tem leis gerais que estão ligadas a fenômenos culturais. Então a cultura influencia a lei geral, né? Dinâmica cultural, podemos buscar leis causais. E aí, lei geral e lei causal. Causal. As quais são suscetíveis de entendimento a partir da racionalidade científica. E aí, o que, né? Racionalidade científica. Responde. Ou seja, revela o entendimento. Essa lei. Então, lei é tudo aquilo que está informado em uma certeza. Então, a lei se baseia na certeza. A lei se baseia na certeza. Vamos dar um exemplo aí, ó. A gente tem as leis de trânsito.
Porque existe a certeza que no trânsito, se você não obedecer às leis, você vai sofrer um acidente e vai causar um acidente. A gente tem as leis as leis civis, as leis individuais, as leis sociais e por aí afora. E por que elas existem? Porque a gente tem certeza que se você não respeitar essas leis, você vai causar danos entre as partes envolvidas, né? Então, as leis são contra os danos, certo? Quem respeita a lei danifica-se menos ao longo dos anos. E essas leis são gerais, por quê? Porque tem uma certa base na cultura, né? O que é a cultura? A cultura é basicamente o seguinte: a sociedade, ela vai... eu não sei se você já leu, vocês aí por aí já leram 100 Anos de Solidão, que o Graciliano... Graciliano não, desculpa. O... o autor da obra, não me recordo. Garcia. Se não me engano é o Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques. O Gabriel, ele escreve essa obra, essa fantasia com... não sei explicar o que é bem. É uma ficção, não sei, mas ele descreve como se uma sociedade estivesse nascendo a partir da necessidade de um pessoal abandonar o seu território, né? Então, se eu não me engano, foi um casal. O casal, ele precisou de sair do território porque ocorreu um conflito lá, né? E aí, ao chegar em um outro território, esse casal, ele começou a cuidar do seu filho, aí chegou gente, isso e aquilo. E aí foi ao longo de muitos anos ali, né? Foi formando o que se tem como uma cidade, foi formando coisas de cidade. Então, nesse sentido, as leis que se estabelecem ali eram baseadas na cultura que foi se formando ali, né? Como que eles conseguiam seus alimentos, né? Como que eles faziam para se desenvolverem, né? Isso é muito interessante, se você olhar bem, né? E a gente está falando sobre as visões aqui, ó, desse grande pensador. Então, as culturas influenciam essas leis gerais. A gente sabe que a lei se baseia na certeza, né? Ela pega e coloca, se dirige pela certeza, ó. Então, se você não fizer isso, é certeza que vai acontecer isso. Então, a gente tem essas leis sobre certeza. E aí, as certezas causal, né? Então, se você usar alguma coisa, ou se você fizer alguma coisa, né? Pode acontecer causalmente pode acontecer isso. Então, a gente tem a lei geral, que acontece com mais frequência para a maioria das pessoas, por exemplo, o negócio do trânsito, e a lei causal, que é alguma coisa
mais mais casual, né? Não tão direta, não fala tão direta com a maioria dos povos, mas com uns ou outros, por exemplo, leis do comércio, leis da empresa, né? Leis empresariais, leis do comércio, leis da medicina, sei lá. E aí o que que acontece? Aí tem o. E ele deixa aqui, né? A racionalidade científica responde, revela o entendimento dessa lei. Então, com o estudo da ciência aplicado a essas leis, você tem como saber coordenadamente o que acontece e explicar para as pessoas. Fazer disso uma cura para todas as pessoas que estão sem caminho para o entendimento. Porque a cura é um caminho para o entendimento do que acontece. É por isso que a gente fala que o filho é a cura para o ser humano, porque ele é o caminho para explicar o que acontece. Ele é o caminho que explica o que acontece, né? Só que fala disso muito, usando muito as ferramentas, as perfurações culturais para implantar com muita força essa ideia, né? Então, muita gente vive presa, amarrada nesse ideário, e às vezes essa cobrança é um terror para as pessoas, né? Às vezes elas não conseguem dormir ou se sentem mal psicologicamente porque acham que está faltando alguma coisa na vida porque estão amarradas nesse lado sociológico, né? Socioespacial, sociológico, sociocultural. Mas não precisa ser assim, não é dever de todos terem essa natureza, né? Cada um tem uma um empreendimento lhe esperando enquanto vivo, né? Por ser propriamente dito um motor e e precisar dessa atividade sobre a sociedade e vice-versa, né? Então, e a história do nosso mundo, ela tá muito mal organizada. O ser humano, ele passou já há muito tempo a subestimar a si mesmo só para tomar o que é do outro na hora que ele quiser, utilizando o capital, né? Não é que o capital é ruim, porque o capital ele é um instrumento de comunicação, né? De possibilidade. O único problema é que o ser humano ele não foi bom para ele não soube mediar isso porque ele se corrompeu buscando poder maior do que ele lhe era necessário, né? Então, essa possibilitação de um poder maior do que o necessário fez com que o homem comprasse terras para deixar as pessoas que ele não gostava sem terras
ele comprou as esposas dos outros, ou ele fabricou para as esposas dos outros que elas deveriam ficar com ele, né? Colocou ideias na cabeça da esposa do outro, por conta dessa realidade de poderes financeiros. Ele conseguiu unir pessoas e deixar as pessoas que ele não gosta na solidão. Tudo por causa do dinheiro e do poder que ele emana, no sentido do julgamento, né? Eu tenho dinheiro, eu compro as pessoas, eu digo como e quando e como você vai, como e por que você vai estar, né? Eu configuro a sua vida porque eu tenho poder. Então, a gente vive numa sociedade que já há bastante anos vem trabalhando essa sujeira aí, vem escondendo essas sujeiras por baixo dos tapetes e recebendo as visitas quando limpas, fazendo com que elas acreditem de conta que tá limpo, que é justo, que não há sujeira ali. Mas quando eles recebem as pessoas como eles deixam a bagunça no ar, né? A sujeira no ar. E isso é perverso. Perverso. Mas infelizmente o Brasil tá assim, e não é só o Brasil, né? Mas esse mundo ele tá muito errado, segundo as relações que são dignas para irmãos e irmãs viverem em um mundo, né? Eu diria. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E fui.